Olá, meus amores, graça e paz vos seja multiplicada da parte daquele que era, da parte daquele que é e da parte daquele que é divino. Você pode dizer amém? Palavra de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, essa pessoa está cometendo um pecado. O que significa isso? O crente que sabe fazer o bem e não faz o bem, em vez disso, em vez de ele fazer a vontade de Deus, ele faz a vontade do diabo. Ele está cometendo uma grande transgressão. O crente sabe que tem que melhorar a sua vida com Deus, mas ele não melhora, ele piora a sua vida com Deus. O crente sabe que ele tem que ser luz, mas ele não quer ser luz. Ele prefere ser trevas. O crente sabe que ele tem que ser o sal da terra, mas ele prefere ser insípido. Isso aqui é muito sério. O crente sabe que ele tem que vigiar, ele tem que orar, mas ele não prefere nem orar e nem vigiar para o dia do arrebatamento da igreja. O crente sabe que tem que obedecer, mas ele não quer obedecer a palavra de Deus. Ele não quer honrar a palavra de Deus. O crente sabe que tem que amar, mas não quer amar. O crente sabe que tem que perdoar, mas ele não quer perdoar. Sabe que tem que adorar a Deus com excelência, mas não adora. O crente sabe que tem que perdoar, meu irmão. Ele sabe que tem que perdoar, mas ele não perdoa. Mas quando der meia-noite, ele vai querer subir para o arrebatamento. Meia-noite é uma hora profética que está escrita ali na parábola das virgens. E deu meia-noite. Aí vai querer se consertar com o irmão. Vai querer pedir perdão ao irmão. Só que o irmão foi arrebatado. Porque aquele crente sabia que ele tinha que amar e perdoar o irmão. Mas não perdoou. Quando deu meia-noite, acabou. Então ele sabe que tem que perdoar e não perdoa. Quando deu o arrebatamento da igreja, ele não é arrebatado. Então, o crente sabe que ele tem que encher a lamparina dele de azeite, mas ele prefere não encher a sua lamparina de azeite, para que quando o noivo voltar, não encontre ela vazia. Ele é negligente, ele não quer encher a lamparina. Entendeu? O crente sabe que tem que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, porém não lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Né, irmãos? Ele não quer lavar as suas vestes no sangue. Ele não prefere lavar. Ele prefere, assim, quando Jesus voltar, encontrar ele com as vestes imundas, sujas. Entendeu? Isso aqui é muito sério, irmãos. O crente, ele sabe que ele tem que edificar a sua casa na rocha. Mas, infelizmente, ele constrói a sua casa na areia da destruição. O crente sabe que ele tem que fazer a obra de Deus, mas ele prefere ser servo inútil. Coisa terrível, irmãos. Faz isso não, irmãos. O crente sabe que ele precisa ter comunhão com Deus através da Bíblia, de ler a Bíblia. Porém, ele prefere não ler a Bíblia. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Por dia, por hora, por semana, por mês? Irmãos, isso aqui é sério. O crente sabe que ele tem que ir para a escola dominical, mas não vai. Por isso que Tiago fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está praticando pecado. O crente sabe que ele tem que conhecer a verdade,
mas ele prefere conhecer o engano e a mentira. Isso é triste, irmãos. O crente, ele sabe que ele tem que crescer espiritualmente, mas ele prefere ser nanico, um anão espiritual. Irmãos, o crente, ele sabe que ele tem que ser, ele sabe que ele tem que nascer de novo, mas ele prefere ser a velha criatura do pecado. Isso aqui é muito perigoso, irmãos. Entendeu? O crente, ele sabe que precisa nascer da água e do Espírito de Deus. Porém, ele não quer nada com batismo nas águas. E também não quer nada com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui chama-se pecado de negligência. Pecado de omissão. Tu está omitindo, entendeu? A presença do Espírito Santo na sua vida, igual as virgens loucas fizeram. A Bíblia vai dizer que elas não levaram azeite em suas lamparinas, irmãos. Isso aqui é muito sério. Então, o crente, ele sabe que tem que ter intimidade com Deus, mas não quer ter intimidade com Deus. O crente sabe que ele tem que ouvir os atalaias de Deus, que são os conselheiros de Deus, que são os profetas de Deus, que são os professores de Deus. Mas ele não quer ouvir. Entendeu? O crente, ele sabe que ele tem que praticar a justiça, mas ele prefere praticar a injustiça. Entendeu? O crente sabe que tem que ser santo, porém ele nega dizendo que não existe ninguém santo. Ele nega a santidade relativa. Isso aqui é muito grave. Não existe ninguém santo. Meu querido, santo absoluto é só Deus. Mas Deus pegou a sua santidade absoluta e fez ela relativa, compartilhando ela com os querubins, serafins, arcanjos e os seres humanos. Você é templo santo do Espírito Santo. Como é que você diz que você não é santo, meu irmão? Tu está fora da revelação da palavra. Isso aqui é muito sério. Entendeu? Você tem santidade relativa, porque Deus compartilhou parte do seu ser com você. Entendeu? Então, o crente, ele sabe que tem que ser puro no sangue do Cordeiro. Ele sabe que tem que ser purificado no sangue do Cordeiro, mas a igreja rejeita, entendeu? Essa purificação do sangue do Cordeiro, assim profanando o sangue do Cordeiro. O crente sabe que ele tem que buscar o Espírito Santo de Deus, porém prefere entristecer o Espírito Santo, porém prefere apagar o Espírito Santo, porém ele prefere profanar o templo do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito sério, queridos. Irmãos, quando acontecer o arrebatamento da igreja, eu vou dizer o que vai acontecer contigo. Conforme diz lá na parábola de Mateus capítulo 25. Você vai querer buscar o Espírito Santo de Deus, igual as virgens loucas buscaram. Nunca mais para sempre você consegue buscar o Espírito Santo de Deus. Irmão. E é o Espírito Santo de Deus que luta pela tua salvação. É o Espírito Santo de Deus que qualifica você para o arrebatamento. É o Espírito Santo de Deus que capacita você para o arrebatamento. É o Espírito Santo de Deus que prepara você para o arrebatamento. Se você entrar na grande tribulação endemoniado, cheio de capeta, oprimido, quem é que vai libertar você? Quem liberta você é o Espírito Santo. Você sabe que tem que buscar o Espírito Santo? Não busca. Mas se a grande tribulação acontecer, se a meia-noite acontecer, e você ficar aqui para a grande tribulação, a Bíblia fala que nunca mais para sempre o Espírito Santo vai purificar você, irmãos. Vai libertar você, vai transformar você e vai te preparar. Essa história que os pastores ensinam, que você vai ter que dar sua própria vida, essa conversa fiada. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Deus te ama. Eu te amo. Fuja da ira futura. Fica na paz. Eu te amo em nome de Jesus. Faça a obra